últimos tempos por amor de vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas a incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Aqui Pedro entra em vários assuntos importantes, profundos e maravilhosos também. E de início ele fala sobre a eleição pela presciência divina, isto é, pelo conhecimento que Deus tem de tudo. E essa eleição de Deus sobre nós, ela requer de nós uma contrapartida, irmãos, porque a fé que nos foi aberta por intermédio dessa obra de cruz, ela tem de nossa parte aceitação, porque Deus não força ninguém a entrar no céu, nem vai forçar. O caminho do céu foi aberto, o caminho chama Jesus. Agora a fé, ela, uma vez que nós tenhamos fé, ela tem que ser mantida, e é pela fé que nós caminhamos, e a manutenção da fé é competência nossa. Deus não força a manutenção da fé no coração de ninguém. Cada um de nós é responsável pela manutenção da fé em si mesmo. E como a fé estando em nós, por essa obra maravilhosa de Jesus na cruz, então nós vamos alcançando a santificação no Espírito Santo. Aqui fala para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Porque a aspersão do sangue, o sangue é a vida que está no corpo. E todo pecado, ele só podia ser pago com sangue. Assim se faziam propiciações pelos pecados, com sangue de animais. Só que o sangue não purificava a consciência do ministrante. Eles faziam a aspersão com sangue, ou o sangue para purificação, mas a consciência deles permanecia como estava. E Deus apenas aceitava, guardando o tempo oportuno da aspersão do verdadeiro sangue, do verdadeiro Cordeiro, que fosse capaz de purificar nossa consciência em caráter definitivo. E por isso que ele fala, paz vos seja multiplicada, porque a paz de Deus decorre do perdão e da aceitação nossa dessa obra que Jesus Cristo fez. E como nós aceitamos essa obra em nós mesmos, então o Espírito de Deus, ele pode ministrar em nós cada vez mais o que é dele, e de alguma maneira, o que não é bom e é nosso, pode ser retirado pelo ministrar do Espírito Santo em nós. Essa é a obra maravilhosa da cruz. Essa é a obra que transcende todo o entendimento humano, porque é um grito de loucura a razão do homem. Por isso que muitos filósofos no passado, eles não aceitavam, e ainda hoje não aceitam. Por que a morte pode ser importante? É o pagamento da dívida. É o preço do pecado. Vocês já leram? A alma que pecar, essa morrerá. E todos morreram, porque Romanos fala, não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos se fizeram inúteis. Então quando Cristo veio, ele fez um chamado universal. Deus não quer que ninguém se perca. Não tem um grupo seletivamente chamado para ser salvo. O chamado é universal. Vinde a mim todos. O chamado vai de norte a sul, de leste a oeste. Quem aceitar o chamado de Jesus Cristo, o sangue dele quita a conta. Essa é a obra da cruz. É a coisa mais maravilhosa que existe e a mais simples de todas. A mais simples de todas. Hoje alguém me passou alguma coisa que alguém discorria sobre as virtudes do presbitério. Então, acho que são 16 virtudes requeridas para alguém do presbitério. Uma delas é ser apto para ensinar. As outras 15 são virtudes de caráter. São virtudes próprias de quem recebeu o ministrar do Espírito Santo e foi transformado por esse ministrar. Cristo não veio fazer aqui um grupo de elite ou um grupo de sábios. Cristo veio fazer, sabe o quê?
como foi falado daqui a pouco, filhos adotados na morte de cruz. Nós somos adotados como filho. Isso parece pouco, irmãos, que nós sejamos filhos de Deus. Já pensaram o que significa isso? Nós sermos recebidos lá em cima, num ambiente de glória, num corpo de glória, porque a ressurreição, a palavra fala, semeia-se um corpo em corrupção, ressuscita um corpo em glória. É o que está proposto para nós. Fomos adotados, estamos numa grande guerra. Sabe o que o Senhor fala, acho que em Lucas está escrito, não cuideis que eu vos chamei para paz. Eu não chamei vocês para paz, chamei vocês para guerra. Isso, né? E fala mais, eu vou separar pai de filho, mãe de filha. Mas como? Se ele veio unir, ele está dizendo o seguinte, por causa da fé, por causa da minha palavra que vai penetrar em você, você vai deixar de ser a pessoa que você era, você vai mudar. E quando você mudar, quem não mudar não te aceita mais. Você vai ser rechaçado pelo mundo, pelos parentes, pelos amigos, mas você vai ser uma nova pessoa. E minha palavra vai te transformar de tal maneira que quando chegar no final da sua jornada, o seu semblante de filho de eternidade já está estampado no seu caráter. Glórias ao Senhor. Jesus Cristo está transformando uma massa falida em filhos adotivos para a glória. Transformou esse pescador da Galileia e escreve coisas tão profundas, irmão, que ele fala em coisas profundas, eleição, presciência. Já pensou isso, irmãos? O Espírito de Deus, quando entra no homem, ele mexe, sacode, balança, arranca, tira, trabalha, limpa. Quando chega no final da carreira, ele fez um homem transformado. O Senhor vai te transformar. Haja o que houver, levante o que levantar, cai demônio à esquerda e à direita, mas te diz o Senhor, ninguém te tirará do meu trabalhar. A igreja inteira está na mão do rei. Aí fora tem uma guerra tentando arrancar o povo dessa graça, desse caminho, dessa estrada maravilhosa. É um chamado aqui, outro ali, é um ataque aqui, outro acolá. Mas o rei, o caminho do rei é santo e o olho dele é puro e ele vê cada um. Ninguém vai impedir desse povo entrar no céu. Se tivesse autoridade o nosso adversário, ele teria engolido cada um de nós vivo, nenhum de nós teria ficado adulto. Eu mesmo, ele tentou me matar com 3 anos de idade. Eu fui sepultado vivo dentro de uma coluna, um tanque de águas com as tábuas me cobrindo. Mas minha mãe que não é crente, ela falou para meu tio, vai lá que meu filho caiu dentro da caixa d'água. Não dá para contar aqui o testemunho. O fato é, eu estava no fundo de um poço, segurando um cano, bebendo água e morrendo. Meu tio chegou nas bordas, abre que meu filho tem dentro. Abriu, me puxou pelo cabelo e me tirou. Eu estava sentenciado à morte, mas Cristo entrou lá e falou, não vai morrer agora. É isso que ele fez conosco, irmão. As pessoas se divertem nesse mundo como se estivesse num campo de diversão. Irmão, toda sorte de pecado hoje está livre. A prateleira do pecado é democrática. Desde criancinha agora pode-se praticar pecado, tudo está livre, mas depois morde como uma serpente. Ao final da jornada o pecado dói, machuca, e o preço é caro demais. É a pessoa ver a morte e não poder morrer, é a pessoa ver que chegou o momento e não quer ir, é o desespero, o medo da partida. Mas quem tem Cristo, quando ele chega na hora da partida, ele fala, eu estou pronto para ir embora, Senhor. A eleição da graça, o sangue da aspersão, eu me purifiquei, meu caráter está limpo, a minha consciência não está manchada, a minha mão está limpa. Deus não veio transformar ninguém aqui em pregador, nem palestrista de congresso, nem escritor de livro. Ele veio nos transformar em filhos da eternidade. E tem uma coisa que é meio forte, mas é necessário falar. Nós éramos filhos da ira. Pesado isso, né? Nós éramos filhos da morte. Nós éramos filhos das trevas. Foi Jesus que nos adotou. Foi Ele que falou, eu vou pagar o preço do pecado dele. Essa eu pago o preço do pecado dela, e ela vai gostar de mim até morrer. É isso que Ele espera de você e de mim, é que você não desanime dele, não desista, porque a fé Ele pagou para você ter. Manter a fé compete a você. Ninguém se engana, Deus vai me manter a fé de qualquer jeito, não vai não. Fé é comprometimento pessoal seu, você tem que manter sua fé, é compromisso seu.
é você que tem que zelar, fazer a sua fé cada vez mais viva, com oração, com obras boas, com comportamento santo, para que chegar no final, você começou com uma fé de 10, você chega com uma fé de 100. Você tinha uma obra, você tem 5 obras. Por isso que ele fala, graça e paz vos seja multiplicada. A graça e a paz. Se a graça nos for multiplicada, aparecem os frutos, irmãos. Aparecem os frutos. Quem tem Cristo, quem vive do lado dele, tem que confessar. Você lembra de Daniel? Vamos achar um defeito nesse homem. Procurou, falou assim, o moço não tem defeito, ele é assim com Deus, rapaz, tudo que você procura nele. Só tem um jeito de nós provocar, nós temos que entrar dentro da relação dele com Deus. É isso aí. Vocês compreenderam? É o que vai acontecer conosco agora nesses últimos tempos. Vamos entrar na nossa relação com Deus. Mas até lá, Deus vai fortalecer um povo para os grandes enfrentamentos que virão. Graça e paz vos seja multiplicada. Que Deus multiplique a graça e a paz. Sabe quem tem paz? É quem não está em guerra. E sabe quem não está em guerra? Quem parou de pecar. Quem está em pecado está em prática de guerra. Uma guerra tonta, desavisada e perdida. É guerra com o céu. Quem largou o pecado, ele está caminhando na paz. Por isso que ele fala, eu quero multiplicar em vocês graça e paz. A graça, irmãos, é o poder vivo, operante do Senhor dentro de cada um de nós. Ele renovando nossas forças, a nossa esperança, a nossa paciência, o nosso amor, a nossa tolerância, a nossa mansidão, a nossa longanimidade, a nossa postura diante das dificuldades, a nossa capacidade de receber afrontas e não querer devolver de imediato nenhuma afronta, a capacidade de termos prejuízo e não darmos prejuízo a ninguém, na capacidade de sermos atacados e não atacar de volta. Isso são virtudes que só Cristo pode ministrar no ser humano. Se tem uma coisa que assustou as trevas, assustou muito, foi quando ele encontrou Jesus, um homem simples, e que nunca ele viu em Jesus nenhuma reação que ele sempre provocou nas pessoas. Até Pilatos espantou, todos espantavam. O jeito dele falar, o jeito dele responder, a forma que ele agia. Ele pega a orelha de um soldado, suja de barro, cola de volta. Fala para o Pilatos, você tem autoridade, mas foi te dado lá de cima, Pilatos. Calmo. Ameaçaram, deram um tapa. Já pensaram o que é tomar um tapa no rosto, um soco e uma blasfêmia? Se você é profeta, fala quem te bateu. Na cruz, pagando a nossa conta, outra afronta. Se tu és o Cristo, desce daí. Era o inimigo, querendo que ele descesse, porque se ele descesse, nós descia também para os abismos. Mas como ele não desceu, você vai levantar-se. Ele vai levantar. Quando ele vier agora, e está para vir, nós seremos levantados. Será o dia mais magnífico na história da igreja. Nós sermos levantados. Nunca mais vamos chorar. Vale a pena, irmão. Não desanima não, porque é o que Pedro vai colocando aqui. Nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável. Vocês percebem? Uma herança incorruptível, incontaminável, porque está guardada lá em cima, já está garantida. A nossa herança está garantida, ninguém pode mexer nela. E isso aqui é o segredo da nossa caminhada, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação. Nós somos guardados mediante a fé na virtude de Deus. A virtude não é eu falar com eloquência, não é isso. São as características de Deus que vão entrando dentro de mim e me transformando, me guarda para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações. E ele explica isso aqui, para que a prova da vossa fé. Vocês entendem isso aqui, irmãos? A tentação que vem até a igreja é para provar a nossa fé. Não que Deus precise saber isso, hein? Porque Ele sabe tudo. É a nossa relação, é uma relação de guerra. Não chamei vocês para a paz, chamei vocês para a guerra.
Na medida que nós somos experimentados com várias tentações e resistimos, nós estamos colocando a nossa opção de fé válida. Eu creio em Ti, Senhor, eu não vou me entregar à tentação, eu não vou me subjugar ao pecado, nem à inclinação da minha carne, porque eu tenho certeza em quem eu tenho crido. É assim como o ouro, ele vai fazendo a comparação, e a prata, e aqui ele fala até de uma forma, né? Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Quando Cristo vier, tudo vai ficar muito maravilhoso. E nós temos que entender, nós temos que olhar para frente, ver isso por fé. É isso que ele está propondo. Veja lá na frente a chegada, porque muitos começaram a caminhada e desistiram. No meio do caminho desistiram. Mas nós não somos daqueles que desistem. Nós somos daqueles que persistimos até o final, até a chegada. Eu já vi corrida que pessoas corriam, aquelas corridas de longa distância, né? Com cãibra, mancando. Você já viu isso aí? Eu já vi. A pessoa chega lá tremendo, já era para ter parado, mas ele falou, não vou desistir. Chega no último lugar, mas chega. Para não perder a honra de um grande atleta. Nós não podemos perder nossa honra de um atleta cristão também. Nós vamos chegar lá, capengando, às vezes com cãibra, às vezes chorando até, mas o Senhor está de olho em nós. A diferença é que lá um sobe no pódio, um recebe uma medalha, aqui não. Aqui nós subiremos todos juntos, todos juntos. Todos seremos chamados. Já pensou que dia maravilhoso? Vinde benditos do meu Pai. Chegou o dia do prêmio, chegou a hora da glória. Glórias a Jesus. O dia se aproxima rapidamente e essa terra se diverte como nunca. Foi no tempo de Noé, tudo era festa, pecado em cima de pecado, violência em cima de violência, e o cronômetro de Deus ativo. Noé, acerta a arca que eu já vou mandar água. Guarda isso, irmão. Acerta a sua vida que o Senhor já vem vindo aí. Certa a sua, não deixa para depois, hein? A palavra fala. Tem duas dormindo. O Senhor passa lá, pega uma e deixa a outra. No campo tem dois. O Senhor fala assim, você vem, mas você fica aí. É pesado, né? 10 virgens, vem o Senhor, é meia-noite, o Senhor chegou. Chegou o Senhor, todo mundo devia estar alegre, mas 5 não ficaram alegres. Assim, o Senhor chegou, mas agora não era hora de chegar, eu estou despreparada. Mas agora já está consumado. Eu não tenho azeite. Eu tenho, eu vou encontrar com ele. Vai comprar na venda. Aqui, essa venda aqui vende azeite e vinho, não cobra nada. Você não quer um pouco de azeite hoje, não? Hein? Antes que o rei venha, você não possa subir. Quantos que estão correndo atrás do vento, irmão, brigando, se envolvendo com questões triviais desse mundo, manchando a veste, sujando a consciência, sujando a boca com palavras perversas, sujando os olhos com contaminação. Homem e mulher de Deus, presta atenção, o tempo urge. Glórias a Jesus, o tempo urge. O Senhor te diz assim por essa palavra: aquele que quiser se aproximar do Senhor, dias virão que Ele vai criar um caminho de aproximação. Ele chega até a estrada da sua vida, Ele cerca seus passos, Ele aí entra na sua própria história de um jeito novo. O Senhor tem pressa de abençoar seu povo com virtude, com graça, com poder, com revelação, com libertação. E guarde isso, você vai ser purificada e purificado debaixo de tentação, choro e lágrima. Não adianta pregar um evangelho adocicado como o Senhor me ouviu. O evangelho é esse aqui, ó. É debaixo de lágrima, choro, tentação, desemprego, abandono. Tudo isso aqui está na mão do crente. Mas também tem uma coisa: ouro e prata refinada é o que vai aparecer no seu caráter depois. Cada um escolhe o que quer. Ou diverte aqui, paga depois. Ou sofre aqui e sobe depois. Cada um escolhe. Não dá para continuar pregando, que a hora passou, irmão. Mas aqui tem uma apologia que fala assim: honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto, amais. Isso aqui para Deus é coisa refinada. Os apóstolos viram o Senhor, e teve até quem não acreditou. Vocês lembram? O Senhor apresentou-se no meio deles, e o Senhor, assim, é cheio de detalhe, né? Jesus Cristo foi apresentar no dia que Tomé não estava lá.
Mas não foi por acaso não, ele fez isso aí de propósito. Ele chegou num dia que Tomé não estava lá, porque ele sabia que Tomé não acreditava. Quando ele chegou lá, Tomé não estava, todo mundo viu. Depois ele falou para Tomé: o senhor esteve aí? Eu? Não acredito. Não acredito. Se eu não meter o dedo lá no machucado dele, ou se eu não ver a mão dele, eu não acredito. Bem que o senhor é cuidadoso, né? Um dia falou: ô Tomé, vem cá, mete a mão tua no meu machucado aqui, aqui do lado, minha mão. Aí ele ajoelhou: Senhor meu e Deus meu. Tomé, porque você viu, você creu. Bem-aventurado aquele que não viu e creu. Essa é a bem-aventurança que está sobre nós, ó. Você não viu nada, mas crê em tudo. É mais bem-aventurado do que quem viu. Mais bem-aventurança está sobre aquele que não viu nada e crê em tudo. Eu não vi milagre, mas eu creio no milagre que Deus fez com o irmão. Vale mais o seu crer do que o que viu. Esse é o segredo da fé. O justo viverá da fé. A fé não põe nada em prova, mas prova tudo. A fé faz o homem andar em cima do mar, em cima das águas, faz o mar abrir, tira a força do forno ardente, fecha a boca do leão e tira o diabo do nosso caminho. É a fé. Essa é a palavra da fé, muito mais preciosa do que o ouro e a prata, e é provado no fogo. E você tem que ser provado também. Não adianta você ficar reclamando. Aqui, não é aqui, é que o senhor deu para o servo aqui é um consultório. Não adianta você ficar reclamando. Você vai, o médico dá um remédio: eu não gostei do remédio, não quero tomar isso aqui. Eu não gosto desse remédio. Você não vai tomar esse remédio, você vai morrer. Seu coração está ruim, esse aqui que você precisa. Mas não gosta do remédio, então não toma. Aqui não. Aqui o remédio é ministrado. Ó, você gostando, não é essa a palavra. Bebe que ela vai te fazer ter saúde. Bebe a palavra que vai te fazer ter saúde. Prova, tentação, desemprego, doença, desengano, calúnia, tudo isso compõe a história do crente. Tudo. O senhor nunca prometeu que nós não ia ter prova, nunca prometeu isso. Algum dia Deus já falou que você nunca ia passar prova? Ele prometeu isso, ó. Haja o que houver, eu vou te ajudar. Qualquer guerra que você entrar, eu entro com você. E eu saio do outro lado e você sai comigo. Essa é a promessa dele. Deus seja louvado.